Olá pessoal, então vamos mais uma aula online e dessa vez preposições in, on, yet, certo? São preposições muito usadas no inglês, são confusas, não existe exatamente uma regra para a gente seguir, existem na verdade 3 listas enormes, tá? E outras listas de exceções, casos de exceções, então não tem como fugir, é bom a gente ver os casos mais cobrados, montar uma tabela de estudos, praticar bastante, e eu acho que daí seria o suficiente para você, né, resolver questões e ganhar um pouquinho mais de confiança com essas 3 palavrinhas aí, né, tão perturbadoras da língua inglesa, tá certo? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula com 2 slides de vocabulário, como normalmente a gente faz, né? Então vamos aqui, gente, olha só. Veja que curioso aí, né, esse fato do mundo, olha só. FDA regulations allow 10 insects and 35 fruit fly eggs per 8 ounces of raisins. Bem, não sei se você entendeu o que está escrito aí, pessoal, mas é quase que um absurdo. Federal Drug Administration. Então, o que nós temos aqui é a Anvisa, vamos assim mais ou menos entender, dos Estados Unidos, tá certo? Bem, então aqui nós temos, olha só, FDA regulations allow é o verbo permitir, não é isso? 10 insects and 35 fruit fly eggs. O que nós temos aqui são 35 ovos, olha lá, da mosquinha da fruta. Sabe aquela mosquinha pequenininha, amarelinha, né, tal? Per 8 ounces of raisins. Raisins, o que nós temos aí, gente, ó, são aquelas uva passas, tá? E aqui a quantidade 8 ounces equivale mais ou menos aí a 250 gramas. Então vamos aqui lembrar que em 250 gramas de uva passas nos Estados Unidos, né, existe então ali essa Anvisa, entre aspas, né, que permite 10 insetos dentro dessas 250 gramas e também 35 ovinhos da mosca. Esse seria a quantidade máxima aceitada, né, pela lei, pela regra, tá bom? Em termos de vocabulário, allow é o verbo permitir, tá? Está no simple present, não é isso? Ó, por que aqui não veio S? Porque o sujeito da oração está no plural, né? Então, they, elas, as regras, allow. Fly eggs. Olha só o que nós temos aí, pessoal. Então, ovos da mosca, né? Fly aqui como sentido de mosca, não é isso? Então, o que nós temos? A compound noun, ou seja, um substantivo composto, tá? 2 palavras, né? Nesse caso, então, por um substantivo mais um substantivo, né? Mosca, ovos, no caso, os ovos da mosca, ok? Quando a gente fala em substantivo composto no inglês, nós temos 3 opções basicamente. A primeira delas é o que a gente está vendo aqui, um substantivo seguido de outro. 2 palavras onde 2 substantivos formam um substantivo, né? Mas poderia também acontecer de ser um verbo mais um substantivo ou um adjetivo mais um substantivo. Tudo isso aí também é chamado de compound noun, tá? Vamos lá. O momento federal da semana, o que eu trago para a turma? Um parágrafo, tá, da prova, de um dos textos da prova de 2018. Vamos aí? Plurilingual education promotes an awareness of why and how one learns the languages one has chosen and a global integrated approach to language education in the curriculum. Muito bem. Joia. Vocabulário. Awareness. Awareness significa conscientização, tá? É um substantivo, olha lá a palavrinha noun, né? Então nós temos aqui um substantivo terminado com ness. O sufixo ness, ele transforma adjetivos, nesse caso aware. Então, a pessoa aware é uma pessoa consciente, é uma pessoa ciente, né? Então, awareness, então significa, nesse caso, a conscientização, tá? Mesma coisa do que no inglês também, consciousness. Legal? 1.
Claro que o one aí não é o número 1, né, gente? O one aí é um pronome pessoal que significa alguém, tá? Uma pessoa qualquer. Então, olha lá, ó. Então ele cita, olha, a promoção de uma conscientização, né? De por que e como alguém ou uma pessoa aprende. Então aqui nós temos esse one referindo-se a alguém. Por isso que vem someone, tá? Então, one, qualquer pessoa, uma pessoa qualquer, uma pessoa de um geral, ok? Vamos lá. Então, personal pronoun, repito, né? Has chosen. Olha lá a composição disso. Has é o verbo auxiliar, chosen é o verbo no particípio, que é o verbo principal, né? Mas o nome do tempo verbal aí é o present perfect, tá? Então, o porquê e como alguém aprende as línguas que esse alguém, né, escolheu, tá certo? Legal? Language education. O que nós temos aí em termos de tradução? Então, a educação linguística, ou da língua, enfim, né, gente? Então, aí, outro compound noun, né, um substantivo composto, e aqui, novamente, substantivo mais substantivo, né? Language é um substantivo, education é outro substantivo, language education é um substantivo composto, né? Então ali é a educação linguística da língua, né? Tá certo? Das línguas no sentido de cada país, né? Ok? Vamos lá. Agora é o seguinte, turminha, esta aula, na verdade, ela é uma instrução ou uma ajuda para você montar a sua tabela de estudo dessas 3 palavrinhas aí, in, on e at. Então nós formaremos 3 listas, tá? Uma lista inicial para os casos que a gente vai usar in, uma segunda lista para os casos que a gente vai usar o on e uma terceira para o at, tá? Não existe muito regra, existe na verdade um monte de exceções. Então eu escolhi os casos que a gente percebe nas questões de vestibulares ou no dia a dia, nos textos e tudo mais. Então, os casos mais cobrados, que aparecem com maior frequência, e a gente então colocou nessa lista aí. Porque se eu fosse fazer um negócio completo aqui, eu ia ficar 3 horas falando, tá bom? Vamos lá. Então, in, before. Então, a gente vai utilizar a palavra in antes de. Primeiro caso, olha só, meses, anos, décadas e séculos. Então a gente recomenda que você faça a sua tabelinha aí com a sua letra. Só o fato de você estar montando essa tabela, você já está trabalhando a sua memorização, você já está também estudando, tá bom? Então, antes de meses, anos, décadas e séculos. Veja meus exemplos. In January, in 2014, in the 19th century. In the 90s, nos anos 90, né? Tá certo? Muito bem. Estações do ano a gente usa in também. Então ali, por exemplo, in the summer, in the winter, in the spring, né? In the fall, ok? Então ali no verão, no inverno, né? Na primavera, blá blá blá, a gente também usa in sempre, ok? In. In também pode significar dentro de algum lugar. Por exemplo, alguma coisa que ficou dentro do carro, dentro da casa, dentro da bolsa, né? Então, por exemplo, in the car, in the house, in the bag. Legal? Períodos do dia, tipo de manhã, à tarde, à noite, a gente também usa a palavra in. Por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, tá? Cuidado com essa palavrinha aqui, gente, ó, evening, que significa noite, né? Então é a primeira parte da noite. Evening começa quando a tarde termina. Ok? Então aí inicia o período noturno e a primeira parte desse período noturno, que é na verdade a parte da noite que a gente faz os nossos afazeres, né? Rotineiros normalmente, tipo a gente janta, toma banho, faz o dever de casa, enfim, vê um filme. Então tudo isso acontece no evening, tá legal? Então, in the evening significa à noite. Professor, e a palavra night? Night também significa noite, mas é a segunda parte da noite, tá? É a parte da noite que a gente normalmente reserva para o sono, o descanso, ir para a cama, né? Então, essa é a palavra night. E aí, quando a gente fala at night, a gente se refere à noite naquele período posterior. In the evening, at night. Tá legal?
Ainda existe um detalhezinho que você pode usar in the night. Só que in the night refere-se a alguma coisa que ocorreu, por exemplo, lá no meio da noite, lá no meio do nosso repouso. É uma abreviação mais ou menos assim, ó, de in the middle of the night. In the night, repito, in the middle of the night. Tipo, fulano me telefonou lá no meio da noite. He called me in the night. Tá? Então, acordando o pessoal lá em casa, ou trazendo um susto pro pessoal lá em casa, quando estava todo mundo dormindo e tal. Isso é in the night. Agora, fulano trabalha à noite, lá de madrugada. He works at night. E he works in the evening. Ele trabalha à noite, a tradução é a mesma, mas a gente já entende que ele trabalha nessa primeira parte da noite, né? Legal? Então aqui nesse primeiro slide, olha só, meses, anos, décadas e séculos, estações do ano. Então in também significa dentro, e vimos que in é usado com períodos do dia. Olha só, sabe todas essas denominações geográficas que a gente vê no mapa? A gente usa in também, tá? Com exceção de ruas. Olha lá, ó, cidades, bairros, estados, países, continentes. Quais são os exemplos? Em Lages, em Florianópolis, em Santa Catarina, em São Paulo, em Brasil, em Argentina, em South America, tá certo? Então tudo isso aí a gente usa in, legal? Vai montando a sua tabela, repito, esta aula nada mais é do que uma instrução de como você montar uma tabela com casos que são mais cobrados nos vestibulares. Tá? Então, o meu trabalho foi selecionar, ou melhor, foi diminuir essa lista para os casos mais cobrados. O seu trabalho é organizar essa tabela, fazer os exercícios, muito importante, e, claro, estudar. Future expressions. Então, aqui, gente, nesse item, olha só, o que eu quero dizer com future expressions? Então, a gente vai utilizar a palavra in com expressões do futuro, para se referir, tipo assim, a alguma coisa que vai acontecer daqui a tanto tempo. Nesse sentido que eu quero dizer, olha só, I will travel in 2 weeks, in 2 months, in 2 days, tá? Tipo, dentro de 2 meses, daqui 2 semanas, daqui 3 horas e assim por diante, tá bom? Então, geralmente a palavra in, aí, ela vem com um detalhe do futuro. E com certas expressões, né? Então, representando essas expressões, olha lá, in good shape, in bad conditions, in front of. É claro que não são só essas, né? Existe aqui uma infinidade de expressões que recebem a palavra in, mas a gente destaca aqui essas 3 para vocês hoje, repito, por serem muito usadas e muito cobradas, tá legal? O que significa uma pessoa in good shape? Quer dizer, em boa forma. E o adjetivo não mudaria nada, né? In bad shape, for example. Okay? In good conditions, in bad conditions, in terrible conditions, in excellent conditions. Tá? E aqui a expressão in front of, que já é formada, né, com essa sequência de palavrinhas aí. E aqui a gente termina a palavra in. A palavra on, ela é bem mais restrita, muito menos usada, tá? Então tem um slide só para ela. Então vamos ver os principais casos. Apesar de serem poucos, o que nós temos nesse slide é o ponto mais importante da aula e é o detalhe mais cobrado nas questões que a gente selecionou, né, que cobraram essas 3 preposiçõezinhas aí. Vamos lá? Olha só, esse primeiro item é de toda a aula de hoje, o mais importante. Então eu coloquei ali, ó, dias, em qualquer formato. Sempre que houver uma menção a um dia, você vai usar on. No dia tal, no dia da República, no aniversário é um dia, não esqueça disso, tá? Legal? No dia de Natal, sempre que a palavra dia for mencionada, você vai ter que usar a palavra on. Veja os exemplos. On Sunday, on January 1st, on April 2nd, 2013.
E perceba que, por exemplo, nesse caso 2 aqui, olha só, nos casos 2 e 3, né, que houve a menção de um dia, mas houve também a menção do mês. A gente acabou de ver que meses a gente usa in, tipo in January. Mas esta regra aqui do dia, combinado com a palavra on, ela manda mais, ela sobressai sobre outras regras, tá? Tanto que, olhem só aqui no meu caso 3, olha aqui ó, no exemplo 3. On foi usado, mas nós temos April, que seria mês, que a gente normalmente usa in, e aqui nós temos o ano, que normalmente a gente usa in também. Então seriam 2 contra 1. E aqui nós temos o dia, né? Mesmo assim prevaleceu on. On April 2nd, 2013. Então, repito, qualquer menção a um dia, use on. Se dessa aula inteira você lembrar só disso, você já está na frente de um monte de gente. Legal? É a regra mais importante da aula de hoje. Streets and avenues, sem um número. Então, ali, ó, na rua tal, na avenida X. Então, sem um número, porque se tiver um número, a gente vai usar o at. Vamos ver daqui a pouco. Então, on Beira-Mar Avenue. On 15 de novembro Street. Tá? On também significa em cima, sobre uma superfície, né? Encostando nessa superfície, ok? Então ali a famosa frase, né? The book is on the table. Por que on the table? Porque o livro está encostando na superfície da mesa, tá bom? Deu um pequeno erro aqui, mas vamos dar sequência. Não vou voltar ao início não. Olha só, a gente tinha parado aqui, né? E com certas expressões e palavras. Olhem aqui quais são essas expressões que a gente destacou. On time. O que significa chegar on time? On time significa chegar na hora exata, na hora marcada, tá? Cuidado para não confundir com in time. Porque in time significa a tempo de. Legal? Então, in time, geralmente, inclusive, vem com a preposição for logo em seguida. I arrived in time for my English class. Agora, on time significa que eu cheguei na hora exata marcada. Né? Foi marcado para as 8, eu cheguei exatamente às 8. I got there on time. Legal? On foot significa dizer que eu vim a pé, ou eu vou a pé, ok? On foot. On the farm. Farm é fazenda. Então aqui cuidado, tá? Porque é quase que uma exceção. Quando a gente cita um local cercado, né? Tipo um ambiente como um hospital, uma casa, um restaurante, né? Um recinto, uma edificação, qualquer que seja, a gente usa in. In the restaurant, in the hospital, in the museum. Então eu estaria me referindo a dentro do hospital, dentro do museu e assim por diante. Quando a situação é fazenda, farm, mesmo estando dentro da fazenda, vamos mais ou menos assim entender, a gente vai usar on. Então vamos botar como se fosse uma exceção, né? Onde é que está o fulano? Está lá na fazenda, dentro da fazenda, on the farm. Tá? Talvez porque o raciocínio, a pessoa está sobre o terreno, pisando, meio estranho. De qualquer maneira, é assim que a gente vai entender e é assim que a gente vai lembrar. On the farm, ok? Não esqueça disso. E on TV, alguma coisa que esteja passando na televisão. E para a gente encerrar, at before. Horários. Qualquer tipo de horário, a gente vai usar o at. Olha só os exemplos. At 5 p.m. Agora, cuidado, olha só. At lunchtime. A palavra time significa hora, né? Tipo, na hora do almoço. Não é exatamente um horário relógio, mas é uma hora de fazer alguma coisa. Então, quando nós tivermos a palavra time, também lembre, né, que entra nessa regrinha aqui do at. Então, at lunchtime, at dinner time, olha o que eu coloquei aqui, ó, at my studying time, né? Do not disturb me at my studying time. Então, não me incomode, né? Na hora do estudo, tá? Então, ali, at.
E ali, claro, at midnight, né? São alguns horários aí do relógio que recebem nome, denominação midnight. Então, à meia-noite, né? Não deixa de ser um horário do relógio. Fechou? Datas festivas com nomes. A gente usa at também. Como assim, professor, datas festivas com nomes? Por exemplo, no Natal, na Páscoa, né? No Carnaval, tudo isso eu uso at. Olha lá, at Christmas, at Easter, at Carnival. Agora, cuidado, viu? Se eu colocar a palavra day, tipo no dia de Natal, no dia de Páscoa, né? Na véspera do Natal, véspera é um dia, né? Nesses casos, a gente vai usar o on. Lembram da regrinha do dia, que era a regrinha mais importante que a gente viu hoje, que é aquela regra que prevalece sobre outras regras? Então aí é legal a gente mencionar isso aqui também. Então, at Christmas, but on Christmas Day. Legal? Vamos lá. Locais públicos eu uso at também, eu posso usar o at, né? At the bank. Onde é que está o fulano? Está lá no banco. At the bank. Agora, se eu quiser especificar que ele está dentro da edificação do banco, eu também posso falar in the bank. Tá legal? Então, at the hospital, at the park, at the beach, são outros exemplos aí. Locais específicos com um nome. Essa aqui também é uma regra importante, tá, gente? Essa regra também prevalece sobre outras regras que podem, né, trazer outras palavras aí. Então, veja só. At Bob's house, at McDonald's, at Craig's office. Sempre que eu usar um nome, seja o nome do restaurante, o nome da universidade, o nome do dono da casa, enfim, a denominação com o nome, eu vou usar o at. Porque eu especifiquei, não é em um restaurante qualquer, é naquele restaurante, no restaurante X ou Y. Então, at. E o at tem uma característica muito forte desse esquema aí de especificação. Tá legal? Muito bem. Ruas e avenidas com um número. Perceba que aqui eu também especifiquei com um número, né? Então, lá na rua tal, número tal. Então, não fica dúvida, eu especifiquei em qual parte da rua é. Então, é como se eu estivesse dando, entre aspas, o nome da casa, né? Por exemplo, at 762 Larkin Street. Tá bom? Muito bem. Com certas palavras e expressões, né? Como a gente já está muito acostumado, at night, ou at home, at work, at school. Tá certo? O que significa a pessoa estar at work? A pessoa está no horário de trabalho. Legal, certo? Where is he? He's at work. Quer dizer, ele está no trabalho, está trabalhando, tá certo? Olha só, he's at school. Ele está no horário escolar. Está lá na escola, estudando, fazendo algum exercício, alguma atividade escolar. Agora, se eu quiser dizer que ele está dentro do prédio da escola especificamente, in the school. Tá certo? Ok? Muito bem. Aqui são alguns casos que eu posso tanto usar a palavra on, como também usar a palavra at. Então ali, por exemplo, at the weekend or on the weekend, né? Então aqui você escolhe. O americano prefere o on nesse caso e o europeu mais o at, uma simples preferência, tá bom? On the corner or at the corner. Então aqui é a mesma coisa, né? Então on the corner, no canto ou na esquina, e at the corner não muda nada. Ok? Uma preferência apenas por uma ou outra palavra. E novamente, né, o americano prefere o on nesse caso aí, tá bom? On the beach or at the beach. Aqui tem uma pequena diferença. Se eu falo he is on the beach, significa que ele está lá on the beach, sobre a faixa de areia, né? Agora he is at the beach. É como se ele estivesse lá no parque praia. Lá na praia, eu não estou dizendo se ele está na areia, se ele está no barzinho, se ele está, sei lá, no costão, ou na restinga, ou na água. Onde é que está o fulano? Está lá na praia, no complexo praia, at the beach. Agora, on the beach, sobre a areia. Então tem essa pequena diferença aí, tá bom? E aqui, pessoal, a gente chega então ao final da nossa aula gravada, né? Lembramos que na aula convencional, que eu postei, que está lá no Qualquer Arquivos esperando você,
daqui para frente eu tenho pelo menos aí uns 5 slides com exercícios, por isso aqui practicing, tá? São 41 frases, onde a gente vai trabalhar esses casos que a gente acabou de ver aí, com bastante, ênfase, e você vai memorizar, você vai se acostumar com os detalhes. Então, eu recomendo que você aí na sua casa faça esses exercícios, esses slides, nesses slides da própria aula, tá? Repito, são 41 frases, ok? Muitas delas de vestibulares, tá? Como frases base de uma questão de vestibular. Tem do ITA, tem da URGS, tem da ACAF, tem da UDESC, tá? Para você ver em casa aí. Eu não vou fazer aqui porque nós temos uma limitação de tempo, né? Então, por isso aí, por ficar uns 25 minutos ou 20 minutos, a gente acaba então ali não fazendo esses exercícios agora. E é claro que lá no Estudos, na plataforma de estudos aí chamada Estudos, nós temos os exercícios, uma listinha lá de 10 questões, tá? De vestibulares, todas elas, ok? Com esse título aí, ó, aula 13, inglês, blá, 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 in on net, tá bom? Gente, obrigado aí pela participação, uma boa semana, tudo de bom, e repito, estude a sua tabela, faça os exercícios no estudo, faça os exercícios nos slides seguintes aqui nesta própria aula, que está lá no seu Coque Arquivos, e vai dar tudo certo. Grande abraço, beijo do Cris, valeu!